Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde que você esteja assistindo e que horas você esteja assistindo, quando for que você estiver assistindo. Meu nome é Antônio Chaves, eu estou gravando esse vídeo aqui para a matéria de Química Geral do professor Luiz César, do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. Pois bem, o meu tema do vídeo, vou falar basicamente sobre o ozônio e como ele age na parte superior da atmosfera. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco isoladamente do ozônio em si. O ozônio, nitidamente, como você pode observar, diferente do oxigênio, que só tem dois átomos de oxigênio, ele é a combinação de logo de três átomos diferentes. E bom, o oxigênio, como ele é um membro do grupo 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Logo, ele faz duas ligações covalentes para suprimir seu octeto. Normalmente, na natureza, o O2 ele é encontrado fazendo duas ligações covalentes com um outro oxigênio, formando então o O2, como a gente está vendo aqui. Tá aqui os dois elétrons compartilhados, os elétrons livres, normais, elétrons compartilhados que com eles juntos atingem o octeto. Porém, quando chega um outro oxigênio, esse outro oxigênio, para saciar seu octeto, ele utiliza o par de elétrons sobrando aqui do oxigênio, da ligação. Não é uma ligação covalente, não é um compartilhamento, ele é mais ou menos como se fosse um emprestado, enfim, basicamente é uma ligação dativa. E por isso que ocorre a ligação, por isso que ocorre a formação do ozônio. É assim que a ligação entre oxigênios para formar um grupo de 3 oxigênios ocorre para gerar o ozônio. A gente pode fazer para essa representação aqui uma ligação dupla, um par de elétrons sobrando, afinal o outro par de elétrons do oxigênio aqui do meio está sendo usado para fazer a ligação dativa. Então a gente só representa aqui só com 2 pontos, que foi o par de elétrons aqui de cima que sobrou, o par de elétrons livres. Ele tem uma geometria angular e vale a pena recitar aqui que, como são só 3 elementos, só tem 2 locais para fazer a ligação, e tem uma dupla simples, eu posso simplesmente representar com uma dupla de um lado, uma simples do outro, e trocar as posições deles, fazer a simples do mesmo lado e fazer a dupla do outro lado. Portanto, se eu tenho 2 formas de representar o mesmo elemento, eu não posso excluir o fato de que eu tenho aqui uma característica de ressonância do ozônio. Vale a pena citar também que o ozônio ele é principalmente um agente oxidante. Logo, se ele é um agente oxidante, isso quer dizer que ele tem uma grande capacidade de se tornar um bactericida. É um elemento que ele pode acabar e ele pode degradar vários micro-organismos. Por isso ele é muito utilizado para o tratamento da água. Quando a água ela sofre todo aquele tratamento de decatação, floculação, etc., quando ele sofre a filtração, a água ainda ela passa por um tratamento pelo ozônio. Tem outros produtos como cloro e tudo mais, porém o ozônio ele é um dos mais usados porque ele mata várias das bactérias e micro-organismos presentes na água. Então ele é um ótimo agente para tratar a água que a gente precisa do nosso dia a dia. Entrando ainda mais nas propriedades do ozônio, a sua degradação ocorre quando a ligação do ozônio sofre uma quebra e libera o oxigênio da ligação dativa. E o elétron que era o elétron que era usado da ligação dativa, ele acaba voltando a ser somente do oxigênio que já estava fazendo a ligação covalente com outro oxigênio. Esse tipo de degradação pode ser gerado por luzes que atingem uma certa frequência e atingem a ressonância da ligação e conseguem partir ela. Pode ser por outras substâncias, etc. O importante aqui é recitar que é assim que é representada a forma de degradação, que o ozônio é desmantelado. A formação já fazendo o processo inverso, a formação do ozônio, ela ocorre com a degradação do O2. O O2 aqui no caso
forma dois oxigênios. Presta atenção, aqui é o O2 normal, que é quando são dois oxigênios fazendo a ligação dativa, a ligação covalente. Aqui são dois oxigênios covalentes que vão formar dois oxigênios separados, igual a esse aqui, que vão ficar com 3 pares de elétrons livres e vão ficar precisando fazer uma ligação extra para uma ligação dativa com o outro para concluir seu octeto. E é isso que eles fazem. Esses oxigênios que ficaram dispersos, que se quebraram e ficaram separados, eles vão se reagir com outros oxigênios inteiros e vão formar o O3. Outras características, só a título de curiosidade mesmo, é um gás de odor forte, mas também é um gás levemente azulado, coloração levemente azulado. E beleza, onde é que se encontra o O3, o ozônio? O ozônio, a gente tem aqui, eu representei aqui o planeta Terra, temos aqui as camadas da atmosfera aqui. Temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. O ozônio ele encontra-se predominantemente na estratosfera, que é onde ele gera a camada de ozônio, que a gente vai falar mais um pouco dos efeitos daqui a pouco. Mas eu digo que majoritariamente porque é possível analisar que existe também quantidade de ozônio presente na troposfera, que é a camada mais próxima do planeta Terra. E bom, basicamente, por causa disso, o ozônio ele acaba sendo um grande aditivo para o efeito do smog, o smog fotoquímico. Que basicamente, o smog fotoquímico é quando a gente quando tem aquela poluição exacerbada. Isso é muito comum em cidade grande, em grandes centros metrópoles, locais onde tem fábricas, indústrias que jogam muitos gases, muitas fumaças na atmosfera, que a poluição ela acaba se acumulando ali pela inversão térmica, que não é muito bem ocorrida pelas mudanças de temperatura, e a inversão térmica acaba fazendo com que o gás denso, cheio de poluentes, e acaba sendo acrescentado ozônio na soma de gases poluentes, ele acaba criando uma neblina muito densa embaixo da cidade, já que o gás ele não consegue subir, afinal a inversão térmica não está ocorrendo exatamente como deveria, fazendo com que o gás suba. O gás ele acaba sendo retido aqui embaixo. Isso faz com que a neblina ocorra e evite muito que os raios solares consigam iluminar direito o local, o ambiente. É um outro efeito que o ozônio está relacionado. E como o ozônio ele influencia? O ozônio, eu vou falar aqui antes dos raios UV, eu vou falar aqui do efeito estufa. É necessário ressaltar que o ozônio não necessariamente é efeito estufa. O efeito estufa ele é uma consequência da camada de ozônio. O efeito estufa, acho que todos já conhecem, mas basicamente o efeito estufa é o efeito que o ozônio causa, que ao reter certos raios UV para fora do planeta Terra, ele evita a entrada. Os que ele permite entrar, ele ajuda a manter aqui dentro. Ou seja, ele permite que vários raios, digamos assim, malignos, assim, eles não entram na Terra. E os que entram na Terra, ele fica deixando que os raios permaneçam aqui dentro, para manter o planeta aquecido sob condições ideais. E bom, vale a pena citar aqui, quanto maior a concentração de O3, maiores os efeitos estufa, ou seja, são maiores os efeitos, as consequências pelo efeito estufa, consequentemente o calor ele tende a aumentar e tudo mais. Vamos falar agora aqui um pouco de como ocorre essa absorção, essa retenção de raios UV no planeta Terra. Vale a pena citar que raio UV não é necessariamente uma coisa única. Existem vários tipos de raios UV. Por exemplo, existe o raio UVA. O UVA é um tipo de raio que consegue passar 100% da camada de ozônio. No caso, o UVA ele é um tipo de radiação ultravioleta que é essencial para manter a vida na Terra. É importante para a saúde, para manter o aquecimento da Terra nas condições ideais. Então, é um raio que não pode ser dispensado desse jeito. Ele é um tipo de radiação que é benéfica para o planeta Terra. E por isso ele consegue passar quase totalmente para o nosso planeta.
Já o raio UVB, esse já possui uma certa retenção. A camada de ozônio consegue reter até 50% dos raios UVB. Os raios UVB eles são raios que conseguem reagir muito forte com a nossa pele, gerando queimaduras, até mesmo câncer de pele. Então, assim, é um tipo de radiação que a gente não pode ficar exposto por muito tempo, porque ele pode causar muitos problemas à nossa pele, ao nosso organismo logo de cara. Como ele é até retido, mas você vê que é só metade dele, ou seja, 50% dos raios UVB ainda entram no nosso planeta Terra. Então a gente precisa tomar cuidado quando vai para a praia e tudo mais, passar o protetor solar, porque o raio UVB ele está ali entrando no nosso planeta e pode gerar um efeito nada desejável no seu organismo. Deve-se dizer que com o aumento dos buracos na camada de ozônio, as incidências de UVB aumentam e, consequentemente, é mais provável que tenhamos uma exposição maior ao sol que provoque mais facilmente cânceres de pele, já que os raios UVB estão entrando em maior incidência. Esse número de 50% ele tende a diminuir, ou seja, mais UVB tende a aumentar, aumentar de presença aqui no planeta Terra, gerando várias outras consequências. E, além do mais, a gente tem um terceiro, que é o mais perigoso de todos, na minha opinião, que é o UVC. O UVC, a camada de ozônio tende a não deixar quase nada dele passar. Porque o UVC, ele afeta primordialmente a nossa visão. É um tipo de raio ultravioleta que, se entra em contato com a nossa córnea, pensem em UVC como se fosse córnea, porque ela afeta a nossa córnea, podendo queimar ela, logo nos prejudicando a nossa visão. Aliás, vale até uma dica aqui: quando você for comprar um óculos escuro, daqueles de isopor, da feira e tudo mais, tome cuidado. Muitas vezes você compra esse óculos escuro, achando que esse óculos escuro ele vai te proteger da radiação do sol, da luz do sol. Ele até pode escurecer um pouquinho a sua visão, não parece que o fator de luz ele está batendo tanto assim na sua cara. Mas não se engane, esses óculos, eles não são óculos especiais, não são óculos preparados com lentes específicas. É muito comum que, quando você coloca esses óculos, por os seus olhos estarem cobertos por eles serem mais escuros, os seus olhos vão ficar sobre uma sombra. Logo, se eles vão ficar sobre uma sombra, isso quer dizer que os seus olhos eles vão ter que abrir mais as pupilas. Se eles abrirem mais as pupilas, eles ficam mais expostos, não é? Quando eles ficam no escuro, porque vai ter a lente aqui do óculos na frente. Aí eles vão ter que abrir mais a pupila para poder enxergar melhor. Não é assim que funciona. Porém, como esses óculos normalmente eles não têm um filtro UV, basicamente a radiação UVB vai tender a passar pelo óculos e vai acertar a sua retina de todo jeito, vai acertar a sua córnea de todo jeito. Então, não recomendo que você compre esses óculos de forma alguma. E bom, antes de falar do famoso CFC, eu vou citar logo aqui. A gente vai falar agora um pouco das coisas que fazem a degradação do ozônio. Entre eles a gente tem o famoso dióxido de carbono, que é o CO2, óxidos nítricos, que é o NO2, óxidos nitrosos, que são o N2O. Eu só citei esses aqui porque basicamente você pode perceber que são vários compostos de carbono e nitrogênio que podem afetar a camada de ozônio. Eu só estou citando aqui porque é só a título de curiosidade mesmo, para você saber que que nosso gás carbônico que a gente respira quando a gente termina a nossa respiração, ele afeta sim a camada de ozônio, óxido nítrico e óxidos nitrosos. Óxido nitroso é esse que óxido nítrico e óxido nitroso que você consegue ver muito nas chuvas ácidas, eles também atuam na camada de ozônio. E bom, falando aqui especificamente da camada CFC, que vai ser o foco principal aqui da videoaula aqui, perdão. Bom, o CFC ele foi uma grande descoberta para o mercado. Tá aqui, tem muitos tipos de CFC, a gente vai representar ele dessa forma aqui: carbono, flúor, cloro, enfim. Enfim, ele foi um gás muito importante para a indústria porque ele era um gás inerte, não inflamável. Quando a gente queria um gás comprimido, ele era sempre mais preferido para usar na indústria, usado para desodorantes e tudo mais. E achava que ele não era prejudicial. A gente achava que ele era realmente inerte. Até que, quando se analisou o que acontecia quando ele subia para as camadas superiores da Terra,
a gente percebeu que ele tinha assim, uma reação com a camada de ozônio. O que acontece? Quando a gente libera esse gás comprimido, quando a gente usa esse gás, quando você usa seu desodorante e tudo mais, de CFC, por exemplo, o gás ele sobe, está exposto no ar, e ele vai tender a subir, e subir, e subir, até chegar na camada de ozônio. E quando ele chega na camada de ozônio, ele está exposto à luz UV, que é lá onde a luz UV ela ocorre maior impacto de luz UV. Logo, a luz UV, ela quebra a ligação, ela faz uma cisão aqui na ligação do cloro com o carbono, e consequentemente a gente tem aqui, ó, o carbono, os dois flúors e o cloro, e esse composto, você quebrou aqui a ligação, então o carbono ele ficou com um elétron aqui livre, e o cloro também, que a ligação covalente ela foi desfeita. Logo, eles ficaram com elétrons desemparelhados. Pelas propriedades da química, quando a gente tem um elemento com elétrons desemparelhados, basicamente ele fica muito mais reativo. Então, aquela coisa dele ser um elemento inerte acabou caindo por terra durante essa análise. Bom, quando o cloro reativo ele é liberado na camada de ozônio, ele vai reagir com o ozônio, já que ele tem essa reatividade, e vai sugar o oxigênio mais fácil aqui da ligação dativa. E vai quebrar e vai formar oxigênio. Isso por si já destrói o ozônio, mas como se não bastasse isso, a gente tem uma destruição dupla, pois o cloro com o oxigênio, eu escrevi um 2 aqui sem querer, perdão, o cloro com o oxigênio, ele vai reagir ainda com outro O3, esse cloro com oxigênio que ele foi formado quando o cloro reativo, ele atingiu o ozônio, aí quebrou, formou um O2, gerou um cloro com oxigênio. E esse cloro com oxigênio que você está vendo aqui, ele vai reagir com outro ozônio e faz outra quebra, torna o cloro aqui isolado e forma mais oxigênios na atmosfera. A gente tem uma destruição praticamente dupla aqui. Então, se a gente fizer a reação global, cortando aqui o cloro com o O2 e o cloro aqui dos dois lados, a gente vê que na prática, quando o CFC ele entra na reação, para cada 2 átomos de ozônio, são formados 3 átomos de oxigênio. Ou seja, essa aqui é a degradação do incrua da camada de ozônio pela ação do CFC. Bom, vale a pena citar que o cloro ele é considerado um catalisador por ele não ser consumido. Você percebe aqui que ele foi praticamente anulado na reação global, na redundância aqui, ele não está presente, então ele é considerado um elemento intermediário, ele foi um catalisador dessa reação. E bom, basicamente era isso. Vale a pena citar aqui a formação que eu citei aqui do ozônio, ela tende sim a continuar a acontecer, sim. Ela ocorre naturalmente, a camada de ozônio ela tende a se reestruturar normalmente, porém a gente tem que levar em consideração de que a gente, com a nossa poluição, a gente acaba com a poluição não só desse composto, do CFC e dos outros que eu citei aqui, a gente tende a aumentar essa degradação das camadas de ozônio, aumentando os buracos da camada de ozônio, consequentemente a gente acaba degradando muito mais rápido do que a camada de ozônio consegue repovoar, recolocar, consertar. Então, não dá para deixar isso simplesmente para a mãe da natureza, que pode esperar que ela vai corrigir tudo isso para a gente. Isso é uma iniciativa que cabe a nós fazer. Nesse caso, muito obrigado aí para assistir o vídeo. Fiquem em Deus aí.